O que acontece quando a arte mergulha tão fundo no proibido que nem os sensores conseguem acompanhar? O boom da exploração das décadas de 60 e 70 deu origem a filmes tão crus, tão caóticos, que borraram a linha entre rebelião e loucura. Esses filmes não foram feitos para conforto, foram feitos para chocar, despertar e, às vezes, ofender. Esta noite, revelamos 13 clássicos gráficos e atrevidos da exploração ainda disponíveis para assistir, se você ousar. Número 13. Faster, Pussycat. Kill, Kill, 1965. Nenhum filme capturou o coração selvagem do cinema de exploração como Faster, Pussycat. Kill, Kill, dirigido por Russ Meyer, explodiu nas telas dos drive-ins com um rugido de motores e uma fúria de mulheres que se recusavam a ser domadas. Os críticos o descartaram como lixo vulgar. Ainda assim, sob sua superfície, pulsava o ritmo de uma revolução feminista em couro e poeira do deserto. O filme seguia 3 dançarinas go-go que se tornaram criminosas e embarcaram em uma onda de violência pelo deserto da Califórnia. Sua líder, Varla, interpretada por Tura Satana, tornou-se um ícone de dominância, uma força da natureza que esmagava todo homem tolo o suficiente para desafiá-la. O público nunca tinha visto mulheres assim, sem vítimas, sem doçura, apenas poder e fúria. Mas é aqui que os problemas começaram. Censores em toda a América rotularam-no como obsceno. Os proprietários de drive-ins foram alvo de batidas. Alguns estados proibiram-no completamente, acusando Meyer de glorificar a violência e a imoralidade. No entanto, quanto mais tentavam suprimi-lo, mais o público o procurava. Bobinas piratas circulavam clandestinamente. Exibições à meia-noite transformaram-no em lenda. Nos bastidores, Satana realizava suas próprias acrobacias. Ela lutou com motociclistas reais durante as filmagens e quase morreu em um acidente no deserto. Seus hematomas se tornaram parte do mito do filme. Décadas depois, Quentin Tarantino e John Waters chamaram-no de um dos maiores filmes já feitos. O que começou como exploração tornou-se libertação. Faster, Pussycat. Kill, Kill. Provou que a rebeldia podia usar rímel e ainda quebrar ossos. Número 12. Eu Cuspo no Seu Túmulo, 1978. Quando este filme apareceu, não foi apenas controverso, foi radioativo. Lançado sob o título original Dia da Mulher, seguia uma jovem escritora que busca vingança brutal contra seus agressores. Críticos saíram, alguns desmaiaram e outros juraram que o diretor deveria ser preso. No entanto, por trás da indignação havia um reflexo sombrio de um mundo já quebrado. Filmado com um orçamento apertado no interior de Nova York, parecia perturbadoramente real. O diretor Mihir Zart afirmou que se baseou em um incidente real que ele presenciou uma vez. Cada quadro estava imerso em sujeira e silêncio, sem trilha sonora, sem conforto, apenas tensão crescendo como um grito. Sensores em todos os continentes atacaram. O Conselho da Grã-Bretanha baniu-o por décadas, chamando-o de o filme mais vil já feito. A Austrália seguiu. Mesmo os cinemas americanos se recusaram a exibi-lo, a menos que rolos inteiros fossem cortados. Mas fitas VHS piratas se espalharam mais rápido do que a polícia podia apreendê-las. Tornou-se uma lenda sussurrada, o filme que as pessoas desafiavam umas às outras a terminar. Por trás do caos, a atriz Camila Keaton suportou isolamento e medo durante a produção. Anos depois, ela descreveu isso como uma provação psicológica, mas também como uma declaração desafiadora de sobrevivência. Os críticos eventualmente revisitaram o filme, reconhecendo sua raiva sem filtros como um comentário social em vez de pura exploração. Hoje, ele não é visto como uma celebração da crueldade, mas como uma condenação dela, um espelho mantido muito próximo para conforto e, uma vez visto, é impossível de esquecer. Número 11. The Last House on the Left, 1972. Antes de Wes Craven redefinir o horror com A Hora do Pesadelo, ele fez algo mais sombrio. A Última Casa à Esquerda começou como um pequeno thriller independente, mas rapidamente se tornou um dos filmes mais proibidos e debatidos da história. Seu slogan prometia que você continuaria dizendo a si mesmo, é apenas um filme, mas poucos conseguiam. A história seguia 2 adolescentes sequestradas por uma gangue de assassinos. Quando os vilões se refugiam na casa de uma das garotas, os pais dela descobrem a verdade e desencadeiam sua própria vingança. O que começou como uma tragédia se transformou em uma explosão de violência primitiva, que deixou o público atônito. Inspirado vagamente por A Fonte da Donzela de Ingmar Bergman, Craven filmou com realismo documental, câmeras de mão, película granulada e sem trilha sonora. Parecia uma filmagem de Notícias do Inferno. Os espectadores saíam das exibições pálidos e abalados. Alguns cinemas interromperam a exibição no meio do rolo após membros da audiência desmaiarem. Censores na Grã-Bretanha, França e Alemanha o baniram completamente. As redes de TV americanas se recusaram até a exibir anúncios. O próprio Craven recebeu ameaças de morte. No entanto, fãs do underground trocavam cópias desgastadas de VHS, sussurrando que era real demais para ser ficção.
Cresceu até se tornar uma pedra angular do folclore grindhouse. Anos depois, críticos o reavaliaram como uma obra-prima perturbadora sobre vingança e decadência moral. Sem isso, o cinema de terror talvez nunca tivesse evoluído para os campos de batalha psicológicos dos anos 80. The Last House on the Left não era entretenimento, era confronto e forçou o público a questionar quem eram os verdadeiros monstros. Número 10. Cannibal Holocaust, 1980. Este foi o filme que borrava a linha entre ficção e cena de crime. Dirigido por Ruggero Deodato, foi filmado na selva amazônica e contado através das filmagens de uma equipe de filmagem perdida que desapareceu enquanto fazia um documentário sobre tribos indígenas. O que o público viu parecia real demais, horrível demais, cru demais para a tela. Quando foi lançado na Itália, a polícia confiscou todas as cópias. Rumores se espalharam de que os atores tinham realmente sido mortos. Deodato foi preso e acusado de assassinato. Para provar sua inocência, ele teve que levar os membros do elenco ao tribunal vivos. Foi assim tão convincente. Seu realismo mudou o horror para sempre. Além do choque, havia um comentário sombrio. Atacava a obsessão da mídia ocidental em explorar o sofrimento como espetáculo. Ainda assim, essa mensagem foi abafada pela indignação. Países desde a Grã-Bretanha até a Nova Zelândia proibiram-no por décadas. Grupos de direitos dos animais protestaram após surgirem relatos de mortes reais de animais durante as filmagens. Até hoje, permanece censurado em várias nações. Por trás do caos, a produção foi pura loucura. A equipe enfrentou doenças, calor e hostilidade dos locais. Câmeras travaram, atores desmaiaram e, em um ponto, Deodato quase se afogou filmando uma cena no rio. No entanto, o que surgiu foi algo sem precedentes. Tornou-se o modelo para o gênero de filmagem encontrada, inspirando mais tarde filmes como A Bruxa de Blair. Ame ou odeie, Cannibal Holocaust ainda assombra o cinema. Provou que quando você persegue a verdade demais, pode encontrar o horror esperando do outro lado. Número 9. Ilsa, She-Wolf of the SS, 1975. Das cinzas do cinema de choque pós-guerra surgiu algo mais sombrio e divisivo. Ilsa, She-Wolf of the SS combinou exploração com imagens de guerra tão extremas que até mesmo veteranos do Grindhouse ficaram chocados. Estrelado por Diane Thorne, contou a história de uma carcereira sádica que realizava experimentos humanos dentro de um campo de prisioneiros nazista. Foi comercializado como uma fantasia de vingança, mas entregou um pesadelo de crueldade e controle. Filmado nos cenários restantes do clássico Hogan's Heroes, o filme transformou o cenário de comédia em um inferno. Críticos ficaram indignados. Jornais pediram que fosse queimado. Governos em toda a Europa o proibiram sob leis de obscenidade. O Canadá apreendeu cópias na alfândega. A Grã-Bretanha listou-o entre os infames video nasties. Nos bastidores, o caos reinava. O roteiro foi escrito em uma semana. Thorne quase desistiu por causa do conteúdo, mas o diretor Don Edmonds a convenceu de que era uma declaração sobre o fascismo disfarçada de pulp. No set, as temperaturas ultrapassaram 100 graus. Atores desmaiaram, equipamentos quebraram, mas a produção continuou sabendo que a controvérsia venderia. Quando estreou, a reação negativa foi instantânea. No entanto, fãs underground transformaram-no em uma lenda. Cinemas de meia-noite esgotaram. Fitas piratas circularam mundialmente. Gerou sequências ambientadas em todos os lugares, desde desertos até haréns, transformando Ilsa em uma improvável anti-heroína cult. Hoje, o filme é lembrado não apenas pelo valor de choque, mas por expor como a autoridade e a obsessão podem corromper facilmente a humanidade. É considerado um dos espelhos mais perturbadores do cinema de exploração para o poder enlouquecido. Número 8. Coffee, 1973. Se a exploração tivesse uma rainha, seu nome seria Coffee. Dirigido por Jack Hill e estrelado por Pam Grier, este filme explodiu com confiança, fúria e beleza. Grier interpretou uma enfermeira que se torna vigilante depois que traficantes de drogas destroem sua família. O que se seguiu foi um turbilhão de vingança, corrupção e estilo imparável. Coffee não foi banido, foi temido. Executivos de estúdio chamaram-no de ousado demais, violento demais, político demais. O público chamou-o de revolucionário. Pela primeira vez, uma mulher negra dominou a tela como heroína e carrasca. A atuação de Grier redefiniu o poder no cinema. Cada linha, cada olhar era eletrizante, mas nem todos aplaudiram. Alguns críticos acusaram o filme de glamorizar a violência. Outros afirmaram que explorava a tensão racial para lucro. Sindicatos policiais condenaram sua representação da corrupção. As redes de televisão se recusaram a mostrar os trailers. No entanto, nas ruas, o público celebrava. Eles viam a verdade na raiva de Coffee, um reflexo dos sistemas que os haviam falhado. Atrás das câmeras, Jack Hill lutava diariamente contra a censura do estúdio. Harry
O personagem de Greer. Ele recusou. A própria Greer realizou a maioria das acrobacias, arriscando-se em perseguições em alta velocidade e tiroteios explosivos. Quando o filme finalmente chegou aos cinemas, superou as expectativas. Rendeu milhões com um orçamento pequeno e lançou a onda Blaxploitation, que remodelou o cinema americano. Greer se tornou o rosto da força, inteligência e sobrevivência. Décadas depois, Quentin Tarantino a chamaria de deusa da ação, escalando-a em Jackie Brown como tributo. O legado de Coffey brilha mais do que nunca. Provou que a vingança pode ser justa e que o poder, uma vez retirado, pode voltar a rugir mais alto do que o sistema que o silenciou. Número 7. The Big Doll House, 1971. Quando o público americano pensou que já tinha visto de tudo, Roger Corman os enviou para os trópicos, para algo ainda mais perigoso. The Big Doll House foi filmado nas Filipinas e transformou o gênero de mulheres na prisão em puro caos. Dirigido por Jack Hill, estrelou Pam Grier em um de seus primeiros papéis, cercada por calor, suor e rebelião. A trama seguia um grupo de prisioneiras planejando escapar de uma prisão tropical brutal, governada por guardas corruptos e um diretor sádico. Mas isso não era uma simples história de crime. Era uma rebelião disfarçada de entretenimento. As prisioneiras representavam os oprimidos lutando contra o próprio sistema. O público não esperava um comentário social, esperava choque. O que receberam foi ambos. Censores em vários países tentaram proibir. O Conselho de Cinema da Grã-Bretanha chamou-o de indecente. Alguns estados americanos exigiram que cenas fossem removidas por violência e humilhação, mas cada corte só deixava o público mais ávido. Os cinemas drive-in transformaram-no em um evento. As filas se estendiam por quarteirões. Os críticos zombavam enquanto os fãs aplaudiam. Nos bastidores, a produção era igualmente descontrolada. Filmado em condições reais de selva, os atores lutaram contra sanguessugas e insolação. O elenco realizou acrobacias extenuantes enquanto insetos enxameavam ao redor das câmeras. Pam Grier quase desistiu após desmaiar durante uma filmagem em tempestade. Ainda assim, ela ficou sabendo que isso a tornaria uma estrela. The Big Doll House abriu caminho para um novo tipo de heroína, não polida, não perfeita, mas furiosa e viva. Hoje é visto como o filme que lançou a onda de vingança feminina dos anos 70. Sob sua superfície de exploração, sussurrava uma verdade que Hollywood temia. A liberdade sempre vem com um preço. Número 6. The Toxic Avenger, 1984. A Trauma Entertainment nunca foi conhecida pela sutileza, mas The Toxic Avenger transformou o caos de baixo orçamento em uma revolução cultural. Dirigido por Lloyd Kaufman, este filme excêntrico contou a história de um zelador intimidado em uma academia de Nova Jersey que cai em resíduos tóxicos e se torna um super-herói deformado. Era grotesco, hilário e destemido. No início, foi um fracasso. Distribuidores teatrais se recusaram a tocá-lo, chamando-o de cinema lixo. Os críticos saíram, mas algo estranho aconteceu. As cidades universitárias o abraçaram. Sessões à meia-noite explodiram em risos e aplausos. Quanto mais os críticos atacavam, mais pessoas faziam fila. Tornou-se a definição de clássico cult. Os censores odiavam, a violência era excessiva, o humor muito selvagem. A Alemanha baniu-o completamente. A Grã-Bretanha seguiu o exemplo. Até as redes de cabo se recusaram a exibi-lo sem censura, mas Kaufman não se importou. Ele mesmo o promoveu cidade por cidade e construiu um império com base no valor do choque. Nos bastidores, os atores arriscaram ferimentos graves. Fogueiras reais ardiam descontroladas. Próteses derretiam sob as luzes do estúdio. Os membros da equipe trabalharam com quase nenhum orçamento, vasculhando sucatas para conseguir adereços. No entanto, desse caos surgiu algo mágico. Era cinema punk em sua forma mais pura. O Vingador Tóxico deu origem a uma franquia inteira. Desenhos animados, quadrinhos, sequências e até um musical. Sua mensagem era simples, mas incisiva. Os monstros não são os deformados, são os corruptos. Provou que o heroísmo pode surgir do lixo quando a sociedade descarta seus marginalizados. Número 5, mês 45, 1981, poucos filmes de exploração carregaram tanta fúria e tragédia quanto Mess. 45. Dirigido por Abel Ferrara, foi filmado nas ruas sombrias de Nova York durante seus anos mais sombrios. O filme seguia Tana, uma costureira muda que se torna uma vingadora silenciosa após um trauma devastador. Interpretada por Zoe Land, ela transformou vingança em poesia e dor em poder. Quando estreou, era cru demais para o público mainstream. Os críticos ficaram divididos. Alguns chamaram de obra-prima, outros a rotularam de perigosa. Grupos policiais protestaram, conselhos religiosos a condenaram, mas o underground reconheceu sua genialidade. O silêncio de sua heroína tornou sua raiva universal. Ela não disse nada, mas falou por milhões. Censores em
cortar rolos inteiros alegando que glorificava o vigilantismo. Uma rede de cinemas se recusou a exibi-lo a menos que Ferrara removesse o final. Ele se recusou. A energia bruta do filme atraiu o público mesmo assim. Fãs passavam entre amigos em fitas VHS desgastadas. Tornou-se parte da mitologia da cidade, sussurrada em bares do centro e casas de arte. Nos bastidores, Zoe Lund deu tudo de si. Ela escreveu notas para os próximos projetos de Ferrara, até mesmo compondo suas próprias sugestões musicais. A filmagem foi rápida, perigosa e real. Muitos dos figurantes eram nova-iorquinos reais que não sabiam que estavam sendo filmados. A tensão era autêntica. Décadas depois, Miss 45 foi redescoberto como uma obra-prima do noir feminista. Inspirou cineastas como Quentin Tarantino e Nicholas Winding Refn. O que começou como exploração tornou-se revelação. O ato final de Desafio de Tana ainda ressoa no cinema, como um lembrete de que o silêncio pode ser mais alto do que qualquer grito. Número 4. Thriller. A Cruel Picture, 1973. A Suécia não era o lugar onde se esperava que nascesse um dos filmes cult mais violentos do século, mas foi lá que Thriller, A Cruel Picture nasceu. Dirigido por Bo Arne Vibenius, esta odisseia de vingança seguia uma mulher muda chamada Madeleine, que após ser forçada a uma vida de degradação, se transforma em uma assassina calculista. Era uma vingança gelada esculpida em celuloide. Quando estreou, o público escandinavo ficou horrorizado. Críticos chamaram-no de uma vergonha nacional. Jornais se recusaram a imprimir seu título. Até o governo sueco tentou apagar sua existência, rotulando-o como obsceno. O estúdio foi invadido. Cópias foram apreendidas. Mas quanto mais tentavam enterrá-lo, mais rápido sua lenda se espalhava. O filme foi construído como um grito silencioso. Vibenius usou tomadas longas e em câmera lenta, close extremos e um silêncio inquietante para atrair o público para a mente fragmentada de Madeleine. O resultado foi hipnótico e perturbador. Sem glamour de Hollywood, sem lição moral, apenas sobrevivência. Nos bastidores, a produção foi caótica. A atriz principal, Christina Lindberg, tinha apenas 20 anos, mas sua atuação foi destemida. Ela passou semanas aprendendo artes marciais, manuseio de armas e acrobacias de carro. Vibenius dirigia o set com precisão militar. Mais tarde, membros da equipe disseram que o diretor tratou a filmagem como uma guerra psicológica, mas a intensidade produziu algo inesquecível. Quando o filme cruzou fronteiras, tornou-se uma sensação em círculos underground. Cinemas Grindhouse em Nova York e Tóquio o rebatizaram como They Call Her One Eye e esgotaram por semanas. Décadas depois, Quentin Tarantino a citaria como inspiração para Kill Bill, até mesmo emprestando o icônico tapa-olho de Lindbergh. Thriller. A Cruel Picture é mais do que choque. É trauma transformado em arte. Serve como prova de que, às vezes, as histórias mais perturbadoras são aquelas que se recusam a ser silenciadas. Número 3. Switchblade Sisters, 1975. Poucos filmes capturaram a rebeldia com tanta alegria desenfreada quanto Switchblade Sisters. Dirigido por Jack Hill, contou a história de gangues de adolescentes em Los Angeles traçando seu próprio caminho através do caos, lealdade e traição. Lançado no meio da era Blaxploitation e dos filmes de motoqueiros, fundiu todas as ideias selvagens dos anos 70 em uma explosão elétrica. O filme seguiu Lace e sua gangue, as Dagger Dabs, enquanto enfrentavam rivais, policiais e políticos corruptos. Era violento, emocional e estranhamente empoderador. As mulheres eram duronas, imprevisíveis e destemidas. Os críticos não sabiam o que pensar. Era sátira ou choque? Era empoderamento ou exploração? A confusão só o tornava mais fascinante. Quando chegou aos cinemas, o público não estava preparado. Grupos conservadores protestaram do lado de fora dos cinemas, chamando-o de um ataque à moralidade. Os cartazes do filme, com mulheres armadas e slogans sobre revolução, foram arrancados por funcionários da cidade. Em algumas regiões, censores exigiram que cenas inteiras fossem cortadas. O estúdio mal conseguiu um lançamento limitado. Atrás das câmeras, o caos continuou. Jack Hill entrou em conflito com produtores que queriam mais choque e menos conteúdo. Ele resistiu a transformar o filme em violência de desenho animado e, em vez disso, deu-lhe coração. O jovem elenco, incluindo Robbie Lee e Monica Gale, formou laços reais durante as filmagens, frequentemente improvisando falas que deram à história uma energia bruta. Foi um fracasso em seu lançamento inicial, mas o tempo o transformou. Nos anos 90, Quentin Tarantino redescobriu o filme, relançou-o através de sua marca Rolling Thunder Pictures e o apresentou a uma nova geração. De repente, Switchblade Sisters tornou-se um clássico cult, aclamado por seu feminismo feroz e poesia pulp. Ele continua sendo um
filme que transformou a delinquência em liberdade e provou que a rebeldia às vezes fica melhor em jeans e perigo. Número 2. Emanuele e os Últimos Canibais, 1977. No final dos anos 70, o diretor italiano Joe D'Amato já havia chocado o público com o horror gótico e aventuras pulp, mas nada preparou os espectadores para Emanuele e os Últimos Canibais. Misturando o horror na selva com glamour europeu, contou a história de uma jornalista que descobre uma tribo perdida com gosto por forasteiros. O que começou como escapismo sensual se transformou em uma das combinações mais escandalosas na história da exploração. Filmado nas profundezas das selvas dos cenários de baixo orçamento da Itália e costurado com imagens de arquivo, era um sonho febril de confusão e audácia. A cinematografia era surreal, brilhando com a luz tropical, enquanto o perigo espreitava em cada sombra. Os críticos descartaram como insanidade. Os censores trataram como contrabando. Na Grã-Bretanha, foi imediatamente banido sob a lei de publicações obscenas. Nos Estados Unidos, os distribuidores entraram em pânico. A MPAA recusou a certificação a menos que D'Amato cortasse quase 20 minutos. Ele recusou. Em vez disso, lançou-o sem cortes em cinemas de baixo orçamento, onde se tornou uma curiosidade instantânea. Multidões faziam fila para ver o filme que os jornais chamavam de chocante demais para existir. Tornou-se um rito de passagem para os fãs do underground. Nos bastidores, a equipe enfrentou condições extremas. O calor da selva destruía câmeras. Os adereços derreteram. Os atores sofreram picadas de insetos e febres. D'Amato filmava rapidamente, usando a improvisação para sobreviver. De acordo com entrevistas do elenco, ele mal dormia, terminando cada dia com rolos de filme encharcados de suor. Durante décadas, o filme desapareceu. Então, na era digital, colecionadores o restauraram quadro a quadro, revelando sua bizarra mistura de horror, sátira e aventura. Hoje, os críticos veem isso como uma relíquia do excesso cinematográfico, uma cápsula do tempo de uma filmagem destemida antes do controle corporativo assumir. Emanuele e os Últimos Canibais continua sendo um dos filmes mais estranhos já feitos. Ousou mesclar beleza e horror, até que o público não conseguisse distinguir onde a fascinação terminava e o medo começava. Número 1. Pink Flamingos, 1972. Existem filmes cult, e depois a Pink Flamingos. Dirigido por John Waters, esta obra-prima do choque underground redefiniu o mau gosto para sempre. Não apenas ultrapassou limites, explodiu-os com purpurina e gasolina. Filmado em Baltimore com um orçamento apertado, seguiu Divine, uma criminosa autoproclamada que luta para defender seu título de pessoa mais imunda viva. O resultado foi parte comédia grotesca, parte revolta social e parte desafio cinematográfico. Quando estreou, até críticos experientes ficaram abalados. Espectadores desmaiaram. Alguns cinemas proibiram-no no meio da exibição. A polícia ameaçou prisões. Ainda assim, para cada membro da audiência ofendido, havia 2 que não conseguiam desviar o olhar. Sua absurdidade era hipnótica. O riso era nervoso, mas contagiante. A reação dos censores foi explosiva. As autoridades de Maryland chamaram-no de poluição moral. A Grã-Bretanha baniu-o completamente por mais de uma década. O Conselho da Austrália destruiu todas as cópias importadas. Nos Estados Unidos, alguns estados exigiram escolta policial nas exibições, temendo tumultos, mas fãs contrabandearam rolos e os exibiram secretamente em sessões à meia-noite, onde o riso se misturava com a rebeldia. Nos bastidores, o caos era glorioso. Waters e seu elenco de Dreamlanders eram amigos, não profissionais. Eles viviam de sanduíches de manteiga de amendoim e filmavam em casas abandonadas. As fantasias de Divine eram feitas à mão a partir de rejeitos de brechós. Os membros da equipe arriscavam prisão durante cenas filmadas sem permissões. No entanto, cada quadro vibrava com energia e desafio. Décadas depois, Pink Flamingos tornou-se um marco, preservado pelo Registro Nacional de Filmes. O próprio Waters chamaria isso de um experimento em anarquia. Não era apenas choque por choque, era um protesto contra a conformidade, uma declaração de que o cinema poderia ser tão sujo quanto a própria liberdade. Hoje, seu legado permanece incomparável. Ensinou ao mundo que arte não é sobre aprovação, é sobre coragem. Pink Flamingos continua sendo a rebelião suprema, um dedo do meio manchado de glitter por sociedade educada e prova de que às vezes o caos é a forma mais pura de expressão. Então, o que esses filmes selvagens e esquecidos nos ensinam? Que a alma do cinema nunca foi limpa. Ela vivia na rebelião, sujeira e coragem. Essas histórias foram banidas, envergonhadas e quase apagadas, mas sobrevivem porque a verdade nunca fica enterrada por muito tempo. Qual dessas lendas cult chocou você mais? Conte-nos abaixo. Curta, inscreva-se e junte-se a nós para mais cinema proibido revelado.